agradecer a espiritualidade maior que nos dá esta oportunidade de estar aqui e que os bons espíritos neste momento já se encontram, desde que a gente entra ali, eles já estão derramando sobre cada um de nós os fluidos benéficos de serenidade, paz, amor e coragem. E também gostaríamos de agradecer esta oportunidade e agradecer a presença de cada um. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é curas. É a cura do cego de Betsaída. Mas antes de nós entrarmos no tema da cura, vamos nos lembrar um pouco da passagem de Jesus sobre este nosso mundo. Jesus veio de um plano espiritual muitíssimo elevado. A elevação dele era tão imensa que quando a Terra foi criada, ele já foi co-criador da Terra. Então, ele ajudou a criar este mundo. Imaginem só, então, a evolução desse espírito. E ele veio de lá de onde ele estava, teve que se adaptar milhares de anos o seu perispírito, o seu espírito, para se ambientar aqui ao nosso mundo, porque o nosso mundo era muito grotesco ainda. Então ele precisou se trabalhar muito para vir até aqui. E por que ele veio até a Terra? Por que ele veio ao nosso mundo? Por amor. Por amor aos seres humanos. Por amor a nós. Ele veio nos ensinar a prática do amor através do seu exemplo. No Evangelho nos fala as passagens que ele esteve aqui, que ele ensinou muitas coisas sobre a moral, sobre as virtudes, e ele também realizou muitas curas. Só que tem uma coisa, Jesus ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada. Ele teve um grupo de pessoas que trabalharam com ele, que foram os apóstolos. Mateus, João, André, Pedro. Só que os ensinamentos dele foram escritos após ele ter partido. Nós podemos tomar, por exemplo, o evangelista Lucas. Lucas escreveu muitas décadas depois. Sabem por quê? Porque Lucas não escreveu somente o Evangelho de Lucas. Ele escreveu o Atos dos Apóstolos, cujo personagem, um dos personagens principais ali é Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso viveu muito tempo depois. Então, para ver que Lucas escreveu bem posteriormente esse Evangelho. Mas aí no Evangelho narra todas essas ocorrências, os ensinamentos morais, as virtudes, o amor, os defeitos que nós deveríamos combater em nós mesmos e as curas. E a cura do cego de Betsaída, Betsaída era uma aldeia que se situava ao nordeste do Mar da Galileia e a alguns quilômetros de Cafarnaum. Era mais ou menos a situação dessa aldeia. E ela era chamada Betsaída, casa
da pesca. Lá viviam muitos pescadores. Tanto que 3 apóstolos dele foram de lá. Pedro, André e Filipe. Eram os 3 pescadores. Havia um cego lá em Betsaída, um cego de nascença. Alguns amigos desse cego, sabendo que Jesus estaria lá, levaram ele até Jesus, porque era um costume lá naquela aldeia das pessoas serem intercessores. Por exemplo, umas pessoas levarem outras para buscar algum recurso. Assim como acontece com a gente, por exemplo, às vezes tem alguém que nos leva ao centro espírita. A gente às vezes não vem por conta própria. Um amigo é espírita, ele está bem, ele se sente bem, aí vê que a gente está ruim, o que ele faz? Quer ir no centro espírita comigo, assistir uma palestra, tomar um passe? Ele é um intercessor, ele está nos ajudando. E lá em Betsaída, o povo daquele tempo tinha esse hábito de levar as pessoas. E aí, esse grupo de pessoas levaram o cego até Jesus. E Jesus levou o cego para fora da aldeia. E fora da aldeia, ele passou saliva nas mãos, misturou com barro e passou nos olhos do cego. E disse para o cego: agora lava-te. E ele se lavou. E Jesus perguntou: o que estais vendo? Somente vultos. Não estou conseguindo discernir o que eu estou vendo. E Jesus novamente passou saliva de novo, passou outra vez e disse: lava-te de novo. Quando ele fez isso pela segunda vez, aí Jesus perguntou: e agora? Agora eu vejo bem. E Jesus disse assim para ele: tua fé te curou. Só que eu vou te fazer uma recomendação: não voltes mais para a aldeia. Ele aconselhou que esta pessoa fosse morar em outro lugar, ter uma vida nova. Mas vamos explicar um pouquinho esse fenômeno da saliva. Mas por que simplesmente a saliva fez com que o cego se curasse? Em primeiro lugar, Jesus, espírito iluminado como ele era e como ele é um grande manipulador dos elementos da natureza. Ele consegue manipular o fluido cósmico universal. Isso é uma das coisas. Outra coisa, a saliva contém certos componentes químicos que ajudam em determinadas enfermidades, dependendo do que é. Os irmãos se lembram daquele livro lindo, Os Casos de Chico Xavier, que o Chico era uma criança, e aí uma amiga da madrinha do Chico levou outra criança lá que tinha uma ferida, e que a benzedeira tinha dito, não, que o Chico tem que lamber a ferida dele para ele se curar. E o Chico fez aquilo com muito asco, muito nojo, mas obedeceu, porque senão ele ia levar uma surra da madrinha dele. E lambeu, e fez isso tantas vezes que o menino se curou aquela ferida. Então alguma coisa tinha na saliva.
Então Jesus, como manipulador dos elementos e do fluido cósmico, e a gente sabendo disso, que a saliva, a gente pode notar que quando um cachorro se machuca, ou um gato, a gente pode ver que eles estão sempre lambendo o machucado, né? Eles já têm um instinto que eles fazendo isso, eles vão melhorar. E voltando ainda para os fluidos, tem um caso do Dr. Arthur Nora. Arthur Nora é um médico espiritual. Ele faz cirurgias astrais, ele promove curas através de passes, ele promove curas através de água fluida, ele promove curas através de leitura do Evangelho, e este médico, ele trabalha juntamente com a enfermeira Sheila. Quem não viu falar na Sheila? A Sheila, aquela enfermeira que tem aquelas mensagens tão bonitas, aquela enfermeira que desencarnou no bombardeio da guerra, que o Dr. Fritz estava junto também. Pois é, o Dr. Arthur Nora, surgiu uma paciente lá com um tumor no seio. E o Dr. Arthur Nora disse assim, vai ao médico da Terra, faz todos os exames, tudo conforme manda o figurino. E ela fez. Fez os exames, fez a sonografia, exame de sangue, tudo que tinha que fazer. Acusado do câncer. E o doutor disse, ele é maligno. Ela voltou ao doutor Arthur Nora no centro espírita onde ele trabalhava. E o doutor Arthur Nora disse assim, tu vais vir aqui uma vez por semana, tu vais estudar o Evangelho, tu não vais só ler o Evangelho, pegar, abrir e ler, ai que bonitinho, e fechar, não. Tu vai estudar o Evangelho, nem que seja um trechinho, tu vais trazer água para fluidificar e tu vai receber passe com convicção. E aí ela fez isso há alguns meses. Quando o doutor Nora disse, volta no teu médico. Ela voltou ao médico, fizeram todos os exames de novo, mas não pode ser. Teu câncer calcificou e não oferece perigo nenhum. Quem te curou? E ela, envergonhada de dizer que tinha sido no centro espírita, porque ela pensou, não, de repente o médico pode ser evangélico, pode ser de outra corrente, né? Não vou dizer nada, né? Não falou, mas ela sabia que tinha sido o Dr. Arthur Nora. Mas o que houve aí? Não é só Jesus, às vezes, que tem a capacidade de manipular fluido cósmico. O Dr. Arthur Nora, conforme ela foi fazendo o tratamento como ele ensinou, foi sendo criada uma capa fluídica na volta daquele tumor. E aquela capa evitou que ele sobrevivesse. E ele morreu e calcificou. Está aí a explicação científica. Não tem nada de milagre, né? Porque o Espiritismo tem uma coisa, meus queridos. O Espiritismo não promete milagre para ninguém. A nossa fé, a nossa força de vontade, somada com o esforço dos Espíritos e com os esforços de Jesus, é que nos promovem a cura. Está aqui no nosso pensamento, no nosso espírito. Porque o nosso espírito tem que estar bem também, para a gente não chamar doença para a gente. Chico Xavier uma vez disse, né? Perguntaram para ele o que provocava câncer. O Chico, sabe o que provoca câncer? Raiva, ódio, rancor, isso aí provoca câncer. Mas por quê? Por quê? Tu vai estar sempre de cabeça quente, tu vai estar sempre com ódio, tu vai estar sempre com raiva.
o teu sistema imunológico não vai aguentar. E outra coisa, o teu espírito vai bagunçar todo. E aí imagina, o espírito desarranjado, desarranja o perispírito, e aí desarranja o corpo físico. Aí um estraga o outro, e aí acabam os três adoecendo. Ao contrário, que se a gente tiver um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, não é fácil, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, mesmo que alguém chame a gente de algum predicado que a gente não goste, mas a gente fazer que não ouviu, né? Manter a calma, vai ser melhor para nós. Porque se uma pessoa me ofender e eu ficar irritado, não perdoar e ficar com sentimento de mágoa com ela vai dormir o soninho dela bem tranquilo na casa dela, e eu vou passar a noite remoendo. Né? E depois no outro dia quem é que vai acordar pior? Quem é que vai de mau humor do trabalho? Né? Então, pessoal, vamos acererar um pouco. Vamos seguir aquilo que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ah, mas possuirão essa terra aqui do jeito que está? Não, meus queridos, essa terra aqui vai passar para o mundo de regeneração, depois vai passar para o mundo ditoso, e aquele que ficar manso vai continuar nesse mundo ditoso, que é essa terra que Jesus promete. Outra coisa que também é importante lembrar é a questão da nossa fé e da nossa convicção. Um centurião romano chegou para Jesus e falou o seguinte: mestre, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Eu não mereço que tu entres na minha casa. Mas o meu servo está lá, enfermo. Mas eu tenho fé que se o Senhor daqui disser para ele que ele está curado, eu acredito que eu vou chegar lá e ele vai estar curado. Porque eu sou um general, eu comando um exército. Se eu digo para eles vão, eles vão. Se eu digo para eles voltem, eles voltam. E assim, se o Senhor disser que ele está curado, eu acredito que eu vou chegar lá e ele vai estar curado. E Jesus olhou para ele e disse: então pode ir, teu servo está curado. O general chegou em casa, o servo estava em pé. E Jesus reuniu todos os apóstolos dele e disse assim: em verdade vos digo, nunca vi tamanha fé em toda Israel. E aí tem o caso daquela mulher que tinha hemorragia, e estava aquela multidão se espremendo porque Jesus estava passando, e ela tentou a todo custo, nem que fosse só tocar na veste dele. Ela tocou, e Jesus disse assim: alguém me tocou, quem foi? E aí os apóstolos disseram: foi aquela mulher. Só que no instante que ela tocou, a hemorragia cessou. E Jesus disse assim: tua fé te salvou, voltes e não peques mais. Porque a maior causa das nossas doenças, vamos traduzir pecado por más ações, maus pensamentos, né? Vícios. Não é condenar vício, porque eu não sou ninguém para condenar ninguém. Quem sou eu para condenar alguém?
E vícios não é só aquele vício, fumar, beber, não é só isso, né? Tem outros, tem o egoísmo, tem a maledicência, isso aí também tudo é vício também. Mas quanto a vícios assim, químicos, a nós espíritas, temos o papel apenas de informar o mal que faz para as criaturas, mas não de ficar criticando ou julgando. Ah, fulano faz isso, faz aquilo, né? Não, isso aí não cabe a nós, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estávamos aqui também, né? Então, acho que a gente tem que olhar para a gente também, antes de apontar o dedo para o outro. Mas essas coisas assim, é isso aí que Jesus queria dizer, é para a gente não voltar para os maus hábitos, porque os maus hábitos é que causam as enfermidades físicas, mas principalmente da alma. Porque, como diziam os gregos, toda doença provém do espírito. Ah, mas gripe vem do espírito, não é da chuva? Não, a chuva até contribui para a gente se gripar. Mas o teu sistema imunológico baixo, né? O que será que causou? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter o orai e o vigiai. Então, por isso Jesus falou para o cego, não voltes para a aldeia. Daí o significado, daí a chave da coisa. Porque Betsaída era considerada uma aldeia onde o povo vivia muito de comodismo, de preguiça, né? De maus hábitos. E Jesus simplesmente quis dizer para ele, não voltes a ter aquela vida que tu tinha antes. Já que tu melhorou, procure viver uma vida nova, uma vida melhor. Tem outra coisa também que nós gostaríamos de lembrar, que muitas enfermidades, às vezes, que a gente tem, às vezes, somos nós mesmos que escolhemos lá no plano espiritual antes de reencarnar. Por exemplo, havia uma pessoa que reencarnava e se suicidava. Agora mesmo nós estamos entrando em setembro, eu me lembrei do mês do suicídio. A pessoa reencarnava, suicidava. Aí voltava lá para o plano, não, da próxima não vou me suicidar, não sei o que. Reencarnava de novo, se suicidava de novo. Voltava para o plano. Prometia, não vou me... Voltava e se suicidava. Não, então vou pedir para nascer sem os braços, sem as pernas, porque vai ser o único jeito que eu não vou conseguir me suicidar. E aí, nasceu assim. Aí as pessoas ficavam, ai, pobrezinho, não tem os pés, não tem as mãos, não tem os braços, não tem as pernas, tem que dar comidinha na boca. Que grande benefício para ele. Porque pelo menos daquele jeito ali ele não ia conseguir de novo. Às vezes, a gente reencarna com bronquite, asma, tudo que é coisa, mas a gente não sabe se nas encarnações anteriores a gente não foi fumante inveterado, que fumava tanto que nessa não pode nem sentir o cheiro. Então é bom para nós, a gente evita, né? Não se usa exemplo pessoal para isso, mas vou usar eu. Uso o aparelho auditivo. Não escuto, eu tiro isso, não escuto nada. Será que na encarnação passada eu não andava atrás das portas, escutando o que as pessoas falavam, e depois saía fazer fofoca para meio mundo? E aí resolvi então pedir, não, eu quero vir com essa deficiência para dificultar isso, então, que pelo menos eu não vou ter tanto acesso a essa, né? Então tem coisas que a gente perde, que a gente pede
quando vai reencarnar, que é para minorizar os males. Mas, meus queridos, tem uma coisa: vamos ter esperança, vamos ter otimismo, porque nós temos essa doutrina espírita maravilhosa que nos ensina, através das palestras, através do YouTube, a gente assiste palestras maravilhosas que a gente escuta, os estudos que a casa oferece aqui, o ESD, vários estudos para a gente aprofundar melhor, para se conhecer melhor. Porque o Espiritismo, ele nos dá o recurso para que nós nos tornemos pessoas melhores. Acredite, nessa encarnação atual agora, nós estamos muito melhores que da encarnação anterior, com certeza. Na anterior nós éramos bem piorzinho um pouco. E agora nós temos essas ferramentas ao nosso alcance. Basta nós estudar, mas principalmente praticar. Porque não adianta eu ler uma montanha de livro espírita e não praticar. E outra coisa, o espírita, ele tem que ser espírita dentro da casa espírita e fora. Porque às vezes tem muitos espíritas que são espíritas só da porta para dentro. Da porta para fora sai fazendo tudo que não deve. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E principalmente, minha gente, vamos ter a nossa esperança, vamos ter a nossa fé, vamos seguir o exemplo que é o nosso Mestre Jesus, vamos ouvir aquela voz que fala, às vezes, no nosso interior, que às vezes parece que alguém está falando para a gente, faz dessa maneira que é o mais correto, né? Vamos perdoar, vamos ser mais fraternos, não vamos se apegar demasiadamente a bens materiais. A gente precisa, a gente vive no mundo material, a gente tem que ter roupa, tem que se alimentar, tem que ter remédio, tudo, mas não em excesso se apegar, porque quando nós desencarnar, a gente não leva nada, né? Fica tudo aí. Então, vamos cuidar de adubar, de fazer crescer em nós os valores espirituais, arrumar nossa bagagem espiritual, para que o dia que chegar a nossa hora de ir para a espiritualidade, nós chegarmos lá com a nossa consciência tranquila, que nós fizemos o melhor que nós podíamos. Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneça com cada um de nós, e tenhamos a certeza que agora, depois que recebermos o passe, nós vamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus abençoe e ampare a cada um de nós, que assim seja.